A campanha Novembro Azul completa 15 anos de existência. Ela funciona como forma de conscientização para a importância dos cuidados com a saúde masculina. O nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru é o médico urologista Dr. Filemon Casafos. Doutor, eu queria agradecê-lo pela presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço pelo convite e para falar sobre um assunto de extrema importância. A campanha Novembro Azul, como você disse, nasceu há 15 anos, é um movimento que nasceu na Austrália com o objetivo de conscientizar o homem em relação à importância de cuidar da saúde. Tem uma ênfase na prevenção do câncer de próstata, que o dia do câncer de próstata se comemora no mês de novembro e foi aproveitado esse mês para conscientizar o homem não apenas sobre a detecção precoce do câncer de próstata, mas também sobre falar sobre outras doenças que são prevalentes, que acometem o homem. Bom, então não é só sobre câncer de próstata, então, apesar de ter essa ênfase toda, né, envolve também a necessidade de conscientizar o homem para se cuidar de uma forma geral. O homem negligencia muito a sua saúde. Isso se dá em razão de alguns fatores, como dar mais importância ao próprio trabalho ou à saúde da família, entre outras coisas. O homem negligencia, deixa de lado a sua própria saúde. Isso faz que algumas doenças, como não só o câncer de próstata, mas outras doenças também, como a própria depressão, doenças cardiovasculares, obesidade, sejam frequentes no homem. E o homem acaba, por essas razões, vivendo menos que a mulher, né? Tem uma estimativa de vida menor, uma expectativa de vida menor que a mulher, né? Isso de uma forma geral. Agora, doutor, começar falando sobre alguns números aqui para a gente poder discutir, refletir sobre eles, né? Por exemplo, 68 mil novos casos de câncer de próstata são registrados todos os anos, em média, segundo o Instituto Nacional do Câncer, né? Existe essa previsão até o final do ano aqui no país. E um homem morre a cada 38 minutos por câncer de próstata, vítima da doença. Existe um tabu que acaba impedindo ou restringindo a visita periódica desses pacientes masculinos ao médico para a realização dos exames de prevenção? Ainda existe isso em 2018? Bastante. Embora tenha diminuído, venha diminuindo, o homem ainda vai pouco ao urologista ou ao médico de uma forma, quando se compara com a mulher que vai ao ginecologista. Tem uma estimativa do SUS, do DataSUS de 2007, que mostra que em um ano foram 3 milhões de consultas urológicas, enquanto as mulheres consultaram 17 milhões de vezes, né? Então foi uma diferença gritante em relação ao número de consultas masculinas e femininas em relação às consultas preventivas. O homem tem ainda o preconceito, né, de fazer o exame de rastreamento do câncer de próstata, porque uma parte da consulta tem que ser realizado o exame do toque de próstata. Então isso é uma das coisas que ainda limita, que acaba o homem ainda não gosta de fazer esse exame. Grande parte existe ainda não faz. Existe um desconforto ainda. E não só isso também, né? Em relação à saúde pública e também à saúde privada, o homem, a maior parte do homem em idade de trabalho tem a restrição do horário. Então o homem trabalha durante o dia, quando no final da tarde ele tem horário livre para ir ao médico, todos os estabelecimentos de saúde estão fechados, né? Ou a maioria está fechada. Então isso também é outra coisa outro fator que restringe a ida do homem ao médico. Mas de uma forma geral existe sim um tabu de procurar o urologista para fazer o exame de próstata. Mas não só o exame de próstata, também o homem que sofre de depressão e outras doenças psicogênicas não procura o médico. Então a campanha Novembro Azul enfatiza o câncer de próstata, mas não podemos esquecer de outras doenças que acometem o homem, a própria depressão, as doenças cardiovasculares, outros cânceres como o câncer de testículo, bem menos prevalente que o câncer de próstata, mas que também acometem o homem.
Quer dizer, existe a questão do tabu e do preconceito em cima dessa doença, né? Dessa prevenção dessa doença em especial, mas de fato o homem não se cuida menos do que as mulheres. De que forma essa mentalidade, além de toda essa campanha de conscientização, pode ser revertida? Porque é um reflexo da sociedade, não é? Envolve machismo também, não é, doutor? Isso aqui que nós estamos fazendo, eu já considero como uma das coisas que tem que ser feita para conscientizar sobre a importância da saúde masculina. Em relação ao câncer de próstata, 90% dos casos são curáveis quando é detectado no começo da doença. E é importante a gente falar um pouco, falando de câncer de próstata, sobre as várias formas de abordar quando se detecta a doença. Atualmente nós temos não só o tratamento de radioterapia ou de cirurgia, mas em alguns casos a gente apenas acompanha. O nome dessa forma de abordagem da doença é Active Surveillance, ou acompanhamento ativo da doença. Então a gente detecta a doença. Se é uma doença de baixo grau que foi detectada, ela pode ser apenas seguida, sem fazer cirurgia nem radioterapia. O fato de ser seguida não significa que em algum momento esse paciente não venha a ser tratado, mas no começo ele é abordado de forma a ser acompanhado apenas e não tratado. Então é uma nova forma que vem sendo realizada, uma forma de tratamento que vem sendo realizada de uns 5 anos para cá aproximadamente. E então também é importante a gente levar o homem ao urologista de forma que a gente detecte de forma mais precoce a doença. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com o médico urologista Dr. Filemon Casafos, aproveitando aí como gancho a campanha Novembro Azul de conscientização da importância dos cuidados com a saúde masculina. A gente falou aí com maior ênfase no câncer de próstata. Quais são os principais sintomas e quando eles aparecem, normalmente é no estágio inicial, no estágio mais avançado? O câncer de próstata na sua fase inicial não apresenta nenhum tipo de sintoma. Isso é muito importante falar, porque muitas vezes o homem espera que tenha alguma dor ou alguma dificuldade para urinar ou outro tipo de sintoma, esperando que isso seja um sinal do câncer de próstata, um sintoma do câncer de próstata. O câncer de próstata não apresenta nenhum tipo de sintoma, não causa nenhum desconforto na sua fase inicial. A gente acaba detectando isso através do exame de toque de próstata. A gente sente nodulação ou alguma alteração da glândula prostática ou por alteração de exame laboratorial. No caso, o PSA ainda é o principal exame complementar que utilizamos para isso. Agora, os homens, a indicação médica, né, que os homens devem frequentar o urologista e realizar esses exames preventivos a partir de qual idade? A partir dos 50 anos de idade, todos os homens teriam que fazer o exame. Para aquele que tem histórico familiar, tem alguns fatores de risco que aumenta a probabilidade de câncer de próstata. Histórico familiar, se tem alguém na família que tem pai, tio ou avô, teria que fazer esse exame um pouco mais cedo. A gente recomenda isso que seja realizado a partir dos 40 ou no máximo a partir dos 45 anos. Além da herança, do histórico familiar, a obesidade também aumenta a probabilidade de câncer mais agressivo de próstata. Acredita-se que o fator alimentar também, a carne gordurosa, as proteínas de origem animal, principalmente a gordura animal, aumente também o câncer de próstata. Em relação a isso, tem um estudo americano que eles estudaram os orientais japoneses que vivem no Japão e compararam com orientais japoneses, né, com os japoneses que migraram para os Estados Unidos. E eles evidenciaram que o câncer de próstata é muito menos prevalente no Japão, e os japoneses que migraram para os Estados Unidos, eles têm a mesma prevalência em comparação com a população geral dos Estados Unidos. Isso levou à conclusão de que existe, além da herança do fator genético, existe um fator ambiental, no caso seria o fator alimentar, a dieta, que aumenta o câncer de próstata, a prevalência do câncer de próstata. Ainda falando sobre essa necessidade de frequentar o médico, né, e de realizar o exame preventivo pelo menos uma vez ao ano. Isso. A rotineira, o rastreamento de detecção precoce de câncer de próstata é uma vez por ano. Alguns casos que a gente identifica como
que pode vir a apresentar no futuro, a gente aumenta a frequência de ida ao médico. Pode ser realizada a cada 6 meses ou eventualmente até em menos tempo, quando há uma suspeita. Porém, essa suspeita não se fechou, não se concluiu. Então, nesses casos, a gente aumenta a frequência. Mas, de uma forma geral, a avaliação tem que ser feita uma vez por ano. Doutor, como funciona o tratamento para o câncer de próstata e o que Bauru oferece na rede pública de saúde hoje? O tratamento, como te disse, alguns casos que são menos agressivos, a gente pode nem operar. Isso vai depender, obviamente, do que se conversa com o paciente, e depois de você apresentar para ele as opções de tratamento, os efeitos colaterais, as complicações de cada forma de tratamento. E se a doença dele for uma doença pouco agressiva, você pode optar por não fazer nenhum tipo de tratamento, apenas acompanhá-lo, né? Existe um protocolo para isso. Quando se fala de tratamento, nós temos basicamente a radioterapia e a prostatectomia radical em suas várias formas, né? Nós temos a cirurgia aberta, a laparoscópica e a robótica para extrair a próstata quando é indicada a cirurgia. Também existe a radioterapia. Na saúde pública, eu diria que em Bauru a rede pública oferece todas as formas de tratamento, menos a cirurgias laparoscópicas ou robóticas, né? Mas nós temos ainda o SUS, na verdade, não dispõe de cirurgia robótica, até porque ainda não existe uma evidência forte em relação a favor da cirurgia robótica. Mas as outras formas de tratamento nós podemos encontrar no SUS. Em Bauru, a prefeitura oferece, a Secretaria de Saúde oferece o serviço de atendimento e prevenção ao câncer, né, do câncer, que é o SOPC. Então, eu acredito que os casos são encaminhados das unidades básicas de saúde, passa para um especialista no SOPC, e lá são encaminhados para o AME e para o Hospital Estadual quando tem detecção do câncer de próstata. O Hospital Estadual, ele oferece sim as cirurgias, né, para extração da próstata quando tem necessidade, e também tem radioterapia pelo SUS. Então, a rede pública basicamente oferece todas as formas de tratamento, ou pelo menos as formas de tratamentos que são preconizadas até agora. Doutor, só para a gente encerrar, o que é que a gente tem de atividades previstas agora ao longo do mês de novembro dentro da campanha Novembro Azul? A campanha Novembro Azul aqui no Brasil, ela é organizada e divulgada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Aqui em Bauru nós contamos com o apoio da Associação Paulista de Medicina, da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Saúde. Nós fomos recebidos pelo secretário de Saúde, Dr. Fogolin, na semana passada, e recebemos o apoio dele em relação à campanha. Nós faremos algumas palestras, inclusive em algumas unidades básicas de saúde, e estamos montando uma parceria junto com a sociedade para trabalharmos juntos em relação às doenças urológicas, e faremos a abertura oficial da campanha aqui na cidade amanhã, às 20 horas, no Centro de Diagnóstico da Unimed, na Rua Agenor Meira, 1234. E essa campanha na verdade, esse evento será para médicos urologistas, e está sendo esperado o coordenador nacional da campanha, que é o Dr. Geraldo Faria, e o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia, e também são convidados o prefeito e o secretário da Saúde. Então, faremos a abertura oficial da campanha, faremos alguns eventos em algumas igrejas, loja maçônica e outros lugares ainda que a gente está fechando. Também a gente espera iluminar o Parque Vitória Régia de azul por alguns dias. Para isso contaremos com o apoio da prefeitura também. E a APM, a Associação Paulista de Medicina, está fazendo divulgação no site, assim como a prefeitura também está divulgando no site. Então, por enquanto, também contamos, não posso esquecer, do apoio do Jornal da Cidade, que já está divulgando o nosso evento e já fez um alerta em relação à conscientização da saúde do homem. Bom, eu gostaria de agradecer então a presença aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru do médico urologista Dr. Filemon Casafos, falando conosco sobre sintomas, prevenção, tratamento, números
tabu a respeito do câncer de próstata e a importância dos cuidados com a saúde masculina. Doutor, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos todos. Eu que agradeço. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, só registrando aqui trabalhos técnicos, a Carol Garcia pela Rádio Câmara e o Rafael Maroubo pela TV Câmara Bauru. Até a próxima.